Olá pessoal, retomando nossas aulas dessa semana, nesse primeiro momento eu começo pela correção da atividade que foi passada na última aula. A primeira questão dizia que a prefeitura de uma cidade deseja urbanizar uma praça, transformando sua forma retangular em uma praça de forma circular. Tomando como referencial um sistema de coordenadas cartesianas, nesse sistema, a circunferência limite da praça é dada pela equação x² mais y² mais 6x menos 4y menos 12 igual a zero. Sabe-se que, na antiga praça, existiam 3 bancas de revista, situadas nos pontos A, de coordenadas 1 e 6, B, de coordenadas 1 e 1 e C, de coordenadas 1 e 5. Com relação à nova praça, podemos afirmar que, quando nós lermos todas as opções, vocês vão perceber que é para nós dizermos se nessa nova praça as bancas de revista ficaram fora da nova praça, dentro da nova praça ou no contorno dela, no limite dela. Lembrando aí que as bancas de revista são pontos, então na verdade o que nós estamos querendo é avaliar a posição relativa dos pontos A, B e C, que representam as bancas de revista, em relação à circunferência que representa a praça. Desse modo, então, nós temos aí a posição relativa dos pontos em relação à circunferência. Como nós já vimos durante a explicação desse conteúdo, para você determinar a posição relativa de ponto em relação à circunferência, é só você pegar as coordenadas do ponto e substituir na equação da circunferência. Então, fazendo isso para o ponto A, está aí a equação da circunferência. Vou substituir o x por 1 e o y por 6. Então ficou 1² mais 6² mais 6 vezes 1 menos 4 vezes 6 menos 12. 1² dá 1, 6² 36, 6 vezes 1 é 6, menos 4 vezes 6, 24, menos 12. Resolvendo aí, nós temos como resultado 7. Observemos que o 7 é um valor positivo. E nós vimos que toda vez que a gente substituir as coordenadas do ponto na equação da circunferência que encontrar valor positivo, é porque o ponto é externo. Se o ponto A é externo, isso quer dizer que a banca de revista A vai ficar fora da nova praça. Com relação ao ponto B, façamos do mesmo jeito. Pega a equação da circunferência, substitua o x e o y por 1, então vai ficar 1² mais 1² mais 6 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos 12. 1² dá 1, 6 vezes 1 dá 6 e 4 vezes 1 dá 4. Resolvendo, 1 mais 4 mais 6 dá 8, 8 menos 4 dá 4, 4 menos 12 dá menos 8. Desse modo, então, nós chegamos no valor negativo. E nós já vimos que quando eu obtenho o valor negativo, o ponto é interno à circunferência. Com isso, a banca de revista B está dentro da circunferência da praça. Pega agora o ponto C, de coordenadas 1 e 5. Substitua na equação da circunferência o x por 1 e o y por 5. Então fica 1² mais 5² mais 6 vezes 1, menos 4 vezes 5, menos 12. Resolvendo, 1² é 1, 5² é 25, 6 vezes 1 é 6, 4 vezes 5 dá 20, menos 12. Somando agora, 1 mais 25 dá 26, 26 mais 6 dá 32, 32 menos 20 menos 12 dá 0. Recapitulando a explicação de posição relativa de ponto e circunferência, nós sabemos que toda vez que essa substituição d igual a 0, é porque nós temos um ponto que ele está no contorno da circunferência, que está na borda da circunferência. Desse modo, então, a banca de revista representada pelo ponto C, ela vai ficar no limite da praça, no limite da circunferência da praça. Bem, a partir do que nós observamos, você percebe que a banca de revista B vai ficar no interior da praça, a banca de revista C vai ficar no limite da praça e a banca de revista A ficará no exterior, ou seja, fora da praça. Portanto, a resposta correta é a letra D. A segunda questão da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A massa utilizada para fazer pastéis folheados, depois de esticada,
ela é recortada em círculos, em discos de igual tamanho. Sabendo que a equação matemática da circunferência que limita o círculo é x² mais y² menos 4x menos 6y menos 36 igual a 0, e adotando π aproximadamente igual a 3,14, o diâmetro de cada círculo e a área da massa utilizada para confeccionar cada pastel são, respectivamente, quanto? Bem, pensando, você vai perceber que para encontrar o diâmetro é o dobro do raio. Então a gente precisa saber do raio. O mesmo acontece para encontrar a área da massa de pastel, porque como a área depende do raio, precisa calcular o valor dele também. Mas como eu tenho a equação geral de uma circunferência, eu só posso encontrar o raio se primeiro eu fizer as coordenadas do centro. Então é isso que eu vou fazer. Para determinar o centro inicialmente, o x do centro, eu pego o menos 4 que está antes do x, divido por menos 2, então o x do centro é 2. O y do centro, eu pego o menos 6 que está antes do y, divido por menos 2, então o y do centro é 3. Para determinar o raio, lembremos que x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado igual ao termo independente da equação da circunferência, que é menos 36. Substitui o x do centro por 2 e o y do centro por 3. Então vai ficar 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a menos 36. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, menos o raio ao quadrado igual a menos 36. Como 4 mais 9 é 13, esse 13 vai para o outro lado com o sinal trocado. Então menos o raio ao quadrado é menos 36 menos 13, que dá menos 49. Cancelo os sinais, portanto r ao quadrado igual a 49. Logo o raio é a raiz quadrada positiva de 49, que é 7. Determinamos então o raio da circunferência, mas o que eu queria era o valor do diâmetro e o valor da área. Para o caso do diâmetro, como ele é 2 vezes o raio, vai ficar 2 vezes 7, que é 14. Então o diâmetro dessa circunferência é 14. Para o caso da área, lembremos que a área de uma superfície circular ela é π vezes o raio ao quadrado. Então vai ficar a área 3,14, que é o valor aproximado de π, vezes 7 ao quadrado, seria o raio ao quadrado. Lembrando que 7 ao quadrado é 49, então 3,14 vezes 49, nós temos 153,86. Portanto, nós temos uma circunferência de raio 7, diâmetro 14 e área do círculo formado por essa circunferência 153,86. Com isso, a correta é a letra E. A terceira questão da Federal do Rio de Janeiro é um circo no qual o picadeiro tem, no plano cartesiano, a forma de uma circunferência de equação igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 12x menos 16y menos 300 igual a 0. O palhaço acidentou-se com o fogo do malabarista e saiu desesperadamente do centro do picadeiro, em linha reta, em direção a um poço com água, localizado no ponto de coordenadas 24, 32. A distância percorrida pelo palhaço do centro do picadeiro ao poço foi. Lembremos o seguinte: se eu quero a distância percorrida pelo palhaço, essa distância ela vai ser do centro da circunferência, que é um ponto, ao poço, que é outro ponto. Desse modo, então, nós vamos ter a distância entre dois pontos. Para a gente calcular a distância entre dois pontos, eu tenho que primeiro saber quanto é o centro da circunferência. O centro da circunferência eu vou calcular pela forma da equação geral. O x do centro é o menos 12 que está antes do x, dividido para menos 2. Então o x do centro é 6. O y do centro é o menos 16 que está antes do y, dividido para menos 2. Então o y do centro é 8. Com isso, então, nós temos uma circunferência de centro 6 e 8. E eu vou calcular a distância entre esse ponto, que é o centro da circunferência, e o ponto onde está localizado o poço com água, pegando a fórmula da distância entre dois pontos. Então, é a fórmula, a distância ao quadrado é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Substitui, o x do segundo ponto é 24, o x do primeiro ele é 6, que é o centro da circunferência, o y do segundo ponto é 32, o y do primeiro é o 8, que é o centro da circunferência, entre parênteses, 24 menos 6 dá 18 ao quadrado,
e 32 menos 8 dá 24 ao quadrado. 18 ao quadrado é 324, 24 ao quadrado, 576. Somando, eu tenho que d ao quadrado é igual a 900. Então, a distância vai ser a raiz quadrada positiva de 900, que é 30. Com isso, então, a distância percorrida pelo palhaço, desde o centro do picadeiro, desde o centro da circunferência, que representa o picadeiro, até esse poço de água, foi uma distância igual a 30, logo a resposta correta é a letra C. A quarta questão, da UVA do vestibular de 2008.2. A equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x mais 6y mais 9 igual a 0 representa o quê? Observando essa questão, dá para a gente suspeitar de que ela representa uma circunferência. Só que suspeitar não é ter certeza. Então nós vamos ter que provar que ela representa uma circunferência. Dá para a gente perceber que ela não representa uma elipse, porque quando eu tenho a equação de uma elipse, quem multiplica os quadrados, no caso x ao quadrado e y ao quadrado, tem que ser valores diferentes, aí são valores iguais, que é 1. Ela não representa o conjunto vazio, ela não representa uma hipérbole, porque na equação da hipérbole, entre os quadrados tem um sinal negativo, aí não tem. Eu não tenho certeza, ela pode até representar uma reta, dependendo de como eu complete os quadrados. Não dá para a gente descartar, não. Mas a gente vai provar que ela representa uma circunferência. Para eu provar de que ela representa uma circunferência, eu tenho que mostrar que aí nós temos um centro e um raio. Toda circunferência é caracterizada por ter centro e raio. Então você pega o x do centro, é o 6 dividido para menos 2, logo o x do centro é menos 3. O y do centro também é 6 dividido para menos 2, logo o y do centro também é menos 3. Agora, para determinar o raio, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado igual ao termo independente lá da equação da circunferência, que é 9. X do centro e y do centro são 3, então 3 negativo. Então vai ficar menos 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a 9. Menos 3 ao quadrado é 9, então 9 mais 9 menos o raio ao quadrado igual a 9. Eu posso, 9 mais 9, 18, jogar o 18 para o segundo membro com o sinal trocado. Então, menos o raio ao quadrado é 9 menos 18, que é menos 9. Cancelo os sinais, logo r ao quadrado é 9, portanto, o raio é a raiz quadrada positiva de 9, que é 3. Com isso, então, nós provamos que essa circunferência ela tem um centro, que esse centro é menos 3, e ela tem raio 3. Logo, então, se tem centro e raio, é a equação de uma circunferência, e a opção correta é a letra D. A quinta questão da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O gráfico a seguir representa a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Com base nessas informações, é correto afirmar que a equação da circunferência, que passa pelo ponto B, observemos que o ponto B é uma das raízes da função, a maior raiz da função, porque está do lado direito, e tem centro no ponto A. Observemos que o ponto A é onde a função corta o eixo y, é. Então, traduzindo, eu quero a equação da circunferência que tem centro no ponto A e que passa pelo ponto B. Para determinar a equação dessa circunferência, nós temos que descobrir quais as coordenadas do ponto A, que vai ser o centro da circunferência, e temos que descobrir quanto é o raio dela. Para descobrir as coordenadas do ponto A, basta que a gente olhe que ele é o ponto onde a função corta o eixo y. E para descobrir o raio da circunferência, é só calcular a distância entre os pontos A e B. É isso que eu vou fazer inicialmente. Então, o ponto A ele vai ter coordenadas 0 e 6. 0 porque está em cima do eixo y, e 6 porque a equação da porque a função vai cortar o eixo y no seu termo independente, que é 6. Então, aí 0 e 6 é o centro da circunferência. O ponto B, por onde passa a circunferência, ele tem como abscissa, como valor de x, a maior raiz da função. É raiz da função porque é onde corta o eixo x, e é a maior porque a que está do lado direito. Observando a função, nós vamos ter que as raízes dela são 2 e 3. Se você resolver aí utilizando delta e bhaskara, ou até mesmo de cabeça, você encontra como raiz 2 e 3.
Desse modo, então, o x do ponto B é 3 e o y é 0, porque está em cima do eixo x. Então, o ponto B ele tem coordenadas 3 e 0. Para a gente calcular o raio, eu vou calcular a distância do ponto A ao ponto B, pela fórmula da distância entre dois pontos. Pega aí a fórmula e vá substituindo. A distância vai ser o raio, então r ao quadrado, igual. O x do segundo ponto é 3, o x do primeiro é 0, então 3 menos 0 ao quadrado. O y do segundo ponto é 0, o y do primeiro ponto é 6, então 0 menos 6 ao quadrado. 3 menos 0 dá 3 ao quadrado, 0 menos 6 dá menos 6 ao quadrado. Então 3 ao quadrado é 9, menos 6 ao quadrado é 36, somando dá 45. Eu obtive então o quadrado do raio, que é 45. Se eu quiser calcular o raio, é só pegar a raiz quadrada positiva dele. Mas lembremos que lá na fórmula da equação da circunferência, nós não temos raio. Nós temos raio ao quadrado. Então eu vou manter o quadrado do raio para eu substituir na fórmula da equação da circunferência de maneira direta. Então tomemos aí a fórmula da equação da circunferência. Lembrando que o centro é 0 e 6. Então vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado. E r ao quadrado é 45. Como x menos 0 dá x, então você chega na equação da circunferência, que é x ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 45. Então assim a resposta correta é a letra C. Sexta questão da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. A equação da circunferência de centro P de coordenadas 3 e 0 e tangente à reta R de equação 3x mais 4y mais 7 igual a 0 é. Eu quero a equação da circunferência de centro no ponto P, mas eu não tenho o raio dessa circunferência. Então nós vamos ter que primeiro encontrar o raio dela. Para encontrar esse raio, lembremos de que a reta ela é tangente à circunferência. Se a reta é tangente à circunferência, a distância do centro da circunferência até a reta é igual ao raio, pela condição de tangência. Utilizando isso, pega a fórmula da distância entre ponto e reta, lembrando que a distância é o raio, o A é quem está multiplicando o x na equação da reta, que é 3, o x do centro é 3, o B é quem multiplica o y na equação da reta, que é 4, o y do centro é 1, e o termo C, que é o termo independente da equação da reta, é 7. Tudo isso dentro do módulo, sobre a raiz de A, que é 3 ao quadrado, mais B, que é 4 ao quadrado. Resolvendo os produtos, 3 vezes 3 dá 9, 1 vezes 4 dá 4. Então, dentro do módulo fica 9 mais 4 mais 7. Na raiz, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Com isso, então, vou ter o módulo de 20, que é 9 mais 4 mais 7, sobre a raiz quadrada de 25, que é 9 mais 16. O módulo de 20 é 20, a raiz quadrada de 25, que é 5. E claro, 20 dividido para 5 dá 4, então nós encontramos que essa circunferência tem raio de medida 4. Eu vou agora tomar, a partir do seu centro, eu vou fazer a equação dessa circunferência. Pega aí a fórmula dela, o x do centro é 3, o y do centro é 1 e o raio é 4. Então fica x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Resolvendo aí no borrão, você pode fazer separadamente. X menos 3 ao quadrado dá x ao quadrado menos 6x mais 9. Y menos 1 ao quadrado dá y ao quadrado menos 2y mais 1. Isso é igual a 4 ao quadrado, que é 16. Eu jogo esse 16 para o primeiro membro com o sinal trocado. E agora eu vou organizar. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 2y. Eu pego 9 mais 1 dá 10. 10 menos 16 dá menos 6, igual a 0. Então essa é a equação da circunferência que eu estava procurando e a resposta correta é a letra B. A sétima e última questão, também da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Consideremos a circunferência C1 e C2, cujas equações estão aí representadas. É correto afirmar que, quando você olha para as opções, é para nós dizermos se a circunferência é tangente ao eixo das abscissas, se ela é tangente ao eixo das ordenadas, se elas se intersectam em um ponto, em dois pontos ou em nenhum ponto. Na verdade, é para a gente avaliar qual é a posição relativa dessas circunferências.
Para isso, então, eu vou calcular o centro de cada uma delas. Para calcular o centro da primeira, eu pego o menos 4 que está antes do x, divido por menos 2 e obtenho que o x do centro da primeira é 2. Para encontrar o y da primeira, eu pego o menos 2 que está antes do y, divido para menos 2 e obtenho que o y do centro é 1. De maneira equivalente, eu vou fazer para a segunda circunferência. Eu vou pegar para encontrar o x do centro dela, pego o menos 4 antes do x, divide para menos 2, então o x do centro dela é 2. E para encontrar o y, pego o menos 2 antes do y, divide para menos 2, então o y dela é 1. Desse modo, então, podemos observar que as duas circunferências possuem o mesmo centro. Como elas possuem o mesmo centro, elas são concêntricas. E aí a gente pode observar o seguinte: essas circunferências concêntricas, elas têm raios diferentes. Por que elas têm raios diferentes? Porque os termos independentes delas são diferentes. O termo independente de C1 é 1 e o termo independente de C2 é menos 4. Bem, como elas são concêntricas e têm raios diferentes, então elas não irão se intersectar. Se elas não se intersectam, a correta é a letra E. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção da atividade. Com isso, então, a gente finaliza a parte de circunferência e acabamos também tudo que a gente ia estudar de geometria analítica. O nosso próximo assunto foge totalmente da geometria analítica. Daqui a pouco, então, retorno com a explicação do próximo assunto.